Como é que você não tá vendo Colegas. sol? Como é que você tá vendo sol? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Galera, seguinte, ó. Página da apostila de vocês aí, por gentileza. 169. Já pega, já pega a canetinha de marcar para mim, por favor, tá? Por quê? Presta atenção. A gente estava estudando na semana passada, na quinta-feira, sobre o continente africano, certo? E a primeira coisa que eu queria que vocês tivessem entendido é o seguinte: quando a gente analisa a África, quando a gente estuda sobre a África, vocês têm que lembrar que a África ela é um continente. E o que que isso significa? Que tem muitos países, que tem muitas diferenças, que no continente africano nem tudo é deserto, nem tudo é savana, tem absolutamente de tudo. Tem montanha com neve, tem lugar com deserto, tem lugar de floresta, tem grandes cidades, tem vilarejo, ou seja, são povos completamente diferentes. E o que que isso significa? Que cada povo desse da África, ele vai desenvolver, né? Ele vai criar um jeito de viver diferente de outros. E o que isso significa? Que tem povos na África que vão viver em aldeia, ou seja, algumas pessoas vivendo juntas. Tem povo da África que vai continuar sendo nômade. O que que é nômade, galera? A gente já estudou. O que que é? Pessoas que ficam vagando pelo mundo. Isso. São as pessoas que não têm um local fixo, certo? Que elas vivem sempre de mudança, elas ficam transitando de uma região para outra. Tem local que vai virar uma grande cidade, tem lugar que vira império e vira até grande civilização. O que que é isso? Domina grandes regiões, ok? Então, tudo isso existe na África, tá? E aí a minha pergunta, se liga, presta atenção, para a gente começar a grifar, beleza? Como é que os historiadores fazem? Ó, lembrando que o historiador é igual Sherlock Holmes, né? Já vou dar uma dica. Como é que os historiadores fazem para descobrir sobre a história das civilizações e dos povos da África? O que o historiador precisa? Eles Eles vão usam fonte histórica. coletando, como chama? Fonte histórica que eles usam. Fotos, ferramentas antigas, essas coisas. Pronto, ótimo. O historiador ele precisa de fontes históricas. E agora eu quero ver se vocês vão lembrar lá da primeira apostila. Quais são os vários tipos de fonte histórica que existe? Visual, escrita, material. Escrita. Pronto. Ó, lembrando que aquelas várias fontes, visual, escrita, material, oral, certo? Arqueológica. Quanto mais informação a gente tiver, presta atenção nisso, porque o Sherlock Holmes, ele era fera, porque vocês viram que ele precisava de pouca pista para ele desvendar o crime, certo? Né? Ele no caso lá do assassinato das irmãs lá pela cobra, lembra do primeiro conto que a gente leu no comecinho do ano? O Sherlock, ele sacou pelo buraco na parede e pela data dos casamentos das irmãs que era o padrasto que estava matando. Ou seja, ele precisou de pouca pista para poder descobrir o caso. Para o historiador, o que é o lance? Quanto mais pista tiver, né, para o arqueólogo, para o historiador, para o estudioso, quanto mais pista a gente tiver, mais a gente vai saber sobre a civilização, sacou? Então, se a gente encontrar um diário explicando como é que as pessoas viviam, ótimo, já é uma ótima pista. Por quê? Porque a gente precisa, ô João Gabriel, se liga, a gente precisa explicar o seguinte: como é que aquele povo da floresta vive?
como é que os nômades do deserto arrumam comida? Carvalho, a galera que está andando 15 dias no deserto, como é que ele se alimenta? Sacou? A pista que a gente precisa descobrir é essa. Se a gente encontrar um diário deles falando o seguinte: eu me alimento todas as vezes que eu paro no deserto, então eu encho meu camelo de comida e água e toco. Bacana. Beleza? Pegamos a pista, que é um diário, lemos e explicamos. Mas e se o cara não deixar um diário? Sacou? E se ele deixar só um desenho? Certo? E se ele deixar só o jarro de água pelo caminho? Sacou? Tudo isso aí é pista que a gente vai juntar. E aí tem a parte difícil, galera. Essa é sinistra. Presta atenção. Eu não sei se vocês vão lembrar, é um tipo de fonte. Olha só. Que são as fontes orais. Olha isso. Quer ver? Vocês já ouviram alguma fofoca na vida? Ô Carvalho, fica ativo, Carvalho, tá muito fofoqueiro. Nunca vi um trem desse. Sim, eu já ouvi. Eu nem Não, perguntei, o menino tá só Pedro, eu ou fofoca demais? não. Tá? Ah, É porque eles falaram pra todo mundo e tava no meio da aula. Fofoca. Presta atenção. Uma fofoca, ou seja, uma Ô, história que Pedro. foi contada, presta atenção, se liga, se liga, se liga. É que eu- Hoje em dia, gente. a gente escuta, a gente sabe muito de notícias de outras pessoas mandando mensagem pelo celular, certo? Mensagem pelo celular que foi escrito é uma fonte o quê? Escrita, Ou visual. certo? Ou visual. A visual é imagem, não é porque você está vendo uma letra que ela escreveu, virou escrito, ô Carvalho, presta atenção. É mesmo, eu sempre esqueço disso. A visual é imagem, galera. A visual ela é figura, quadro, pintura, foto, pá. Mas qual é o detalhe? Olha só. Para estudar a história da África, um monte de pista. Ô, Pedro. Rapidinho, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Olha só isso. Para estudar a história da África, um monte de pistas que os historiadores vão usar não vai ser escrita e não vai ser visual. Vai ser oral. O que é a oral? É quando as pessoas elas vão passando a informação, elas vão contando o caso, elas vão contando a tradição, até chegar no historiador. Ele é como se fosse uma fofoca que você ouviu falar, certo? Isso aí é um tipo de fonte, ou seja, é um tipo de pista que a gente descobre sobre esses povos. Quando os historiadores juntam essas informações, quando eles juntam esses elementos, quais elementos, galera? Quando eles juntam... Deixa eu só ver se tem alguém pedindo aqui o negócio da sala. Perdão. Ó, quando esses historiadores eles juntam essas pistas, certo?